a eletroestimulação transcutânea. Okay? Então aqui, ó, essa modalidade das correntes elétricas, ela é uma modalidade que o intuito dela puramente é causar analgesia. Esse é o objetivo principal da corrente TACE, causar analgesia. Bom, ó, então a ideia aqui, tá, pessoal, da corrente TACE, né, que eu já deixei a minha caneta, ele já está aqui. A ideia da corrente TACE é justamente trabalhar as fibras nervosas. Então, lembro que a gente comentou, temos as chamadas fibras de grosso calibre, que são as fibras mielinizadas, e temos as fibras de curto calibre e as não mielinizadas, ou amielinizadas, que não apresentam bainha de mielina. Então, veja que temos aqui, ó, 4 grupos. Grupo 1, 2, 3 e 4 das fibras nervosas, okay? O calibre dos axônios. Então vejam que o grupo 1 é composto pela fibra A-alfa, de grosso calibre e mielinizada. Então observe que essa parte interna, em laranja, é o axônio, é a fibra nervosa, e ao redor temos a bainha de mielina. Então, grupo 1, composto pela fibra A-alfa. Grupo 2, composto pela fibra A-beta, também mielinizada. Grupo 3, composto pela fibra A-alfa, mielinizada, porém, vocês já começam a observar, olha só, gente. Grupo 1, pro 2, pro 3, tá? Vejam que a camada de bainha de mielina, a espessura, ela vai diminuindo, até chegarmos no grupo 4, onde temos uma fibra puramente não mielinizada, ou uma fibra amielina. Ok? Bom, gente, a ideia do TACE aqui, então lembra que eu comentei para vocês na aula teórica, que a modalidade TACE, a ideia é ativar um grupo de fibras nervosas para inibir outras. Tá? Então, por isso que vimos ali o chamado portal da dor, ou as comportas da dor de Mesalk e Wall. Tá? E depois temos o sistema inibitório descendente endógeno da dor, que é onde o TACE ele vai estimular quem? A liberação das beta-endorfinas e das encefalinas. Tá? Então temos como exemplo ali a serotonina e a adrenalina. Beleza, gente? Então, olha só, com isso vejam que, para a gente fazer uma revisão aqui rápida, cada fibra muscular dessa aqui apresenta, fibra nervosa apresenta uma função específica. Okay? Vejam que as fibras nervosas do grupo 1, elas são responsáveis pela propriocepção, são proprioceptores principalmente dos músculos esqueléticos. Do grupo 2, mecanorreceptores de pele. Grupo 3, dor e temperatura. E do grupo 4, dor, temperatura e vibração. Lembrando sempre, tá, gente, que esses receptores cutâneos, ok, eles captam o sinal nociceptivo. Deixando bem claro, eles não interpretam, eles captam o sinal nociceptivo. Então, eles vão captar essa nocicepção. Qual é a fisiologia, a neurofisiologia? Transmitir esse impulso, ele transforma essa nocicepção num impulso, vai a nível de
córtex sensorial, e é no córtex sensorial que vamos ter o quê? Aí sim, a interpretação de dor, de temperatura e afins, certo? Então, na realidade, eles captam esse sinal nociceptivo, transformam no impulso e vai ter o quê? A interpretação lá no córtex sensorial. Joia, gente? Bom, e lembrando então, pessoal, que o que acontece? Ó? Basicamente, o nosso amigo TENS, ele irá ativar principalmente as fibras de grosso calibre do grupo 1 e do grupo 2, que é composto pela fibra, vamos colocar aqui, está meio desfocado, A alfa e A beta. Então, ele vai ativar essas duas fibras a causarem um efeito inibitório, eu vou simbolizar aqui com um sinal negativo, das fibras puramente nociceptivas. Okay? A fibra A delta, acho que antes eu tinha falado A alfa aqui, perdão, A delta e a fibra C. Ok? Então essa é a ideia hoje da nossa aula, tá, pessoal? Rapidão, vamos ver como é que na prática isso se comporta. Então vejam que temos algumas modalidades do TENS aqui. Então vamos botar. O primeiro modo que vamos ver é o chamado TENS convencional. Ok? Então o TENS convencional, a principal ação dele é para dores agudas. É para dores agudas. Ok? Vamos ver como é que funciona? Então vamos lá, vamos pegar o Vibra-Med modelo Neurodin. Esse aparelho é um aparelho de multicorrentes. Então aqui, daqui para frente, todas as correntes elétricas que a gente for estudar, a gente vai estar abordando com esse aparelho. Tá? Então vamos ligá-lo. Ó, ok? Então vejam que a primeira corrente que ele vai ali, ó, para o TENS. Tá? Então, TENS é a primeira. Ligou o aparelho, já vai para o TENS. Bom, primeiro de tudo, tá, pessoal? Temos aqui, ó, as teclas na horizontal e as teclas na vertical, ok? Bom, então vamos supor que eu não queira TENS, eu quero trabalhar com a corrente interferencial. O que eu vou fazer? Eu vou usar as teclas daqui da vertical, veja que tem ali para mais, para menos, ó. Vejam que já está mudando a corrente. Olha lá, foi para o Phase, tá? Que é a que a gente já vai começar a estudar quarta-feira. Foi para a corrente russa, ó. Não é diferente esse aparelho. Foi para a australiana. Foi para a interferencial tetrapolar, bipolar, ok? E assim sucessivamente, até chegar na corrente galvânica. Se eu apertar de novo, ele vai para as microcorrentes e depois volta para o TENS, ok? Então, para mudar a corrente, nós vamos usar as setinhas na vertical. Bom, o TENS, então, como é o propósito da aula hoje, pessoal, vamos começar falando do TENS convencional. O TENS convencional, o que caracteriza? Tá? É por isso que eu queria estar mostrando ali para vocês, mas olha só. Ele é um TENS que vai abordar puramente dores agudas. Então, a ideia do TENS convencional é o quê? É a gente ativar as comportas, ou melhor, fechar as comportas da dor. Como? TENS convencional, ele vai agir principalmente, então, nas fibras de grosso calibre, a alfa
e A beta. Lembram? Uma vez ativando essas duas fibras, elas vão fazer o quê? Uma ativação. Qual é o neurônio que é responsável pela liberação do GABA, gente, na substância gelatinosa da medula? Quem é? É o interneurônio ou é o neurônio de segunda ordem? Vamos lá. Vamos? O interneurônio, tá, gente? Então, a ação do TENS convencional é o quê? Uma vez ativando as fibras A-alfa e A-beta, elas ativadas, elas liberam os neurotransmissores específicos na substância ali da medula gelatinosa, ativam o interneurônio então ele tem uma função inibitória. Uma vez então o interneurônio ativo, ele vai liberar quem? Ele vai liberar o GABA na substância gelatinosa da medula, e uma vez liberando o GABA, quem que ele vai inibir? Qual neurônio que ele vai inibir? O neurônio de segunda ordem, tá, gente? Então lembrem sempre, é o neurônio de segunda ordem que vai ser o responsável via tracto espinotalâmico. Então, como eu vou sempre estar repetindo isso para vocês, peguem lá a aula de neurofisiologia da dor. É através do segundo neurônio que ele leva essa informação de nocicepção, de dor, de temperatura, ok? Lá para o córtex sensorial, lá para os centros superiores. Então, o TENS convencional, trabalhando com o que caracteriza o TENS convencional, gente? É o TENS cuja frequência é alta. Veja que ele trabalha de 90 a 130 Hz, ok? E a largura de pulso é baixa, em torno de 20 a 50. Então, se o estímulo do TENS convencional com uma alta frequência ele for intenso, ok? Você vai ter o quê? Uma maior atividade das fibras A-alfa e A-beta, que são as de grosso calibre, a causar o quê? Uma ativação do interneurônio para inibir quem? Segundo neurônio na substância gelatinosa. E com isso vamos ter o quê? O bloqueio da comporta da dor, certo? Então vejam, gente, agora vamos aqui, ó, como é que funciona, tá? Vamos regular o aparelho. Então, primeiro de tudo, ele está ali, ó, TENS, ok? Observe que ao lado ele está aparecendo ali, ó, NML. Isso é a sigla de normal, tá? Por que disso, pessoal? Ó, se eu usar agora as teclas para o lado, ó lá, então ele selecionou ali. Se eu colocar agora para cima, veja que ele vai para o TENS modo Bust, que é como se fosse, entre aspas, o TENS pulsado. Vejam que no modo Bust ele já vai dar para vocês ali, ó, frequência e largura de pulso, certo? Mas a gente não quer ainda trabalhar com o TENS modo Bust. A gente quer trabalhar com o TENS normal, tá? O TENS normal, o convencional. Bom, para isso então, se a gente for analisar aqui, ó, o que caracteriza o TENS modo convencional? Frequência alta, de 90 a 130 Hz. Então vejam, ó, o R ali, tá, gente, é de rate, frequência. Até se vocês quiserem ver aqui, ó, tá? Então como é que eu faço para regular então? O que eu vou fazer, ó? Tá em 0,5. Eu tenho que aumentar essa frequência. Então, ó, eu venho na seta aqui para aumentar. Ó lá, ó. Tá aumentando a frequência, ó. Vai ter quanto? Esse aqui, quer ver, ó, então, só um pouquinho, ó, quer ver, ó? A partir de 90 Hz, deixa eu voltar aqui, ó, peraí, vamos mais devagar aqui, ó, a partir daqui eu já estou trabalhando o TENS convencional. Então veja, 90 a 130, ó,
Quanto mais eu aumentar aqui a frequência, mais eu estou trabalhando ele de forma convencional. O máximo que esse aparelho chega é 250 Hz de frequência, tá? Eu vou inserir aqui, para a gente fazer a nossa prática, eu vou colocar 150. Pronto. Ah, Godinho, por que você escolheu 150? Porque está dentro dos padrões, tá? Veja que o que eu passei para vocês está lá, 90, 130. Mas, quanto maior a frequência, mais convencional está sendo esse TENS. Por sua vez, gente, a largura de pulso é baixa, tá? Então veja que a largura de pulso no TENS convencional trabalha de 20 a 50 microsegundos. Então, como é que eu faço para regular a largura de pulso? Eu vou para o lado, vejam, de 20 a 50. Então 50 já é o máximo para TENS convencional. Se eu quiser diminuir, vamos supor, se eu quiser botar menos, eu venho aqui na... Ó. Opa, peraí. Ah, perdão, gente. Ó, o mínimo desse aparelho aqui já é 50. Tá? Veja que ele não, ó, não abaixa mais. Ele só aumenta agora. Tranquilo? Mas tem outro aparelho que tenha... Pode, depende da marca. Tá? Depende da marca. Então, observe que a largura de pulso menor aqui é 50 microsegundos. Bom, gente, está regulado o TENS modo convencional. Então, é só vocês lembrarem. Modo TENS convencional, útil para dores agudas. Tá? O que caracteriza o TENS convencional? Frequência alta e largura de pulso baixa. Quanto de frequência alta? Em torno de 90 a 130 Hz, 90 a 150. Largura de pulso, de 20 a 50 microsegundos. O que falta agora, gente? Regularmos o tempo. Então tá lá, ó, o tempo em minutos. Vejam que esses outros parâmetros aqui, gente, eles não estão habilitados. Por que eles não estão habilitados? Porque aqui são parâmetros para corrente russa e não estamos trabalhando com corrente russa. Então ele já desabilita. Isso aqui é que a gente vamos ver futuramente. Bom, ó, o que diz do tempo, tá, pessoal? Vejam, de 30 a 60 minutos, com um intervalo de 30 minutos entre cada aplicação. Então, quanto mais intenso, quanto maior for o tempo, mais você vai ter o que? A liberação do GABA na substância gelatinosa, e com isso você vai estar tendo o que? A inibição, a diminuição, melhor dizendo, da nocicepção das fibras de curto e pequeno calibre, que são as fibras puramente nociceptivas. Então, tá ali 20 minutos. Eu vou colocar aqui um tempo hipotético, tá, gente? Só por questões didáticas. Vamos colocar aqui 30 minutos. Pronto. Tá? Agora, a gente tem que o quê? Inserir os eletrodos no paciente. Então, vamos lá. Ok. Eu coloquei os eletrodos, estão aqui. Tá aqui, professor? Tá ali, ó. Ótimo. Beleza. Então vejam, tá, pessoal? Para essa aplicação, vamos usar os eletrodos de silicone. Então temos duas maneiras da gente trabalhar o TENS com o paciente. Utilizando o eletrodo de silicone ou e coloca na pele do paciente. Porém, entretanto, todavia, antes da pandemia, a gente sugeria que cada paciente tivesse o seu. Tá? Então, ou você, como eu falei para vocês, ou você compra, ou pede para o paciente comprar, vai ter que cada um tem o seu. Essa é uma maneira. Ou então, por questões de higiene, o de silicone. Só que esse aqui, tá, pessoal, o que vai acontecer? Nós vamos precisar, eu até vou precisar de uma ajudante, ou um ajudante. Com licença um pouquinho. Ok. Ó. Eu acho que 2 só já vai ser o suficiente. Vejam, ele é grande, tá, pessoal? Eu nunca tinha visto desse tamanho. Então, o que acontece? Você não pode colocar ele assim direto, por 2 motivos. Primeiro, se eu não colocar gel, ele não vai funcionar. Você vai ter o quê? Você não vai ter condutância, porque a pele vai gerar uma impedância muito grande. Tá? Então, eu tenho que colocar gel
e depois eu tenho que prender com o esparadrapo, para ele não cair. Vamos lá então? Então olha só, eu vou precisar de alguém só para colocar os esparadrapos. Depois a gente vai... Tá ótimo, tá ótimo. Até pra não... Ó. Como é um eletrodo grande, tá pessoal? Também não precisa botar ele muito gel. Olha o que eu faço aqui, ó. Para vocês não perderem tempo, ficar colocando de um por um, tá? Vamos tirar isso aqui. Ó. Aqui. Ó. Pronto. Tá? Muito bem. Então vamos colocar. Vamos deixar um aqui, outro aqui. Eu vou usar apenas 5. Deixa eu ver. Agora tem que ver se vai ficar direitinho. Deveria ter posto antes. Esse encaixou? O outro é da fino, né? Rebeca, dá um pause aí. Show! Opa! Show! Então, gente, ó, depois da gente ter feito a pausa aqui, colocamos os eletrodos, tá? Inserimos. Então, veja, posicionado aqui a gente está simulando uma possível, o paciente com uma possível lombalgia, tá? Uma dor na região lombar. O que a gente vai realizar agora? Certo? Deixa eu ver. Edivaldo, vem cá. Vamos lá, doutor Edivaldo. Dá a volta por ali. Você vai trabalhar o TENS com a nossa colega Tainara. Muito bem. Então, olha só, Edivaldo, o que você vai fazer aqui, ó? Para começar, primeiro de tudo, você tem que ver qual a saída que está aqui do aparelho. Veja como eu falei para vocês, tá, gente? Esse aparelho ele tem 4 canais, tá? Representado pelas cores. Então veja que ele está no canal 2. O canal 2 está aqui, ó, representado pela cor preta, certo? Então o que você vai fazer, ó? Você vai dar o Start, aperta ali Start, certo? E você vai agora, você irá começar a aplicação, você vai aumentar aqui no canal 2, você vai aumentando até a Tainara começar a sentir a sensação de formigamento. Não pode ser queimação, não pode ser a sensação de dor e de choque, tá, pessoal? Tem que ser parestesia, formigamento. Então vai lá. Paciente Tainara, quando você sentir formigamento, você me ajuda. Ótimo, muito bem. Ó, estão vendo ali, gente? Já acendeu, tá? Então ele está mostrando que o canal 2 está ativo, ok? Então vai lá. Ó, tá vendo lá, ó? Aumentando o valor em microamperes no canal 2. Ele aumenta em 2 em 2 ou o dedo que tá apertando? Vai aumentando, tá? E aí, Tainara, começou a sentir alguma coisa? Nada? Pode aumentando. Bem sutil. Ótimo. Tá? Então, você vai dizer para nós, para mim, para o Edivaldo, quando estiver confortável para você. Vai lá. Como que tá a sensação? Tá? Deixa eu ver aqui como é que já está em quanto ali. 42. Tá, pode aumentar. Vamos ver aqui. Ok. Pessoal, a diferença. E aí agora? A mesma coisa. Mesma coisa. Tá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, ok, gente? Tem um divisor de água aqui. Ó. Primeiro, lembra que quando eu falei para vocês que tem pacientes que têm um alto limiar doloroso e tem aqueles que têm um baixo limiar doloroso, certo? Há situações de pacientes que você
aumenta. Ele diz, não, está fraquinho. Ok? Em contrapartida, tem aqueles que você começa já, opa, tá bom aqui. Quando o paciente fala, tá bom, gente, não ultrapasse. Tá? Ou principalmente, vejam que a gente está usando o TENS convencional, eu não habilitei o VIF. Depois eu já vou falar para vocês sobre o VIF. Lembra que é a variação da intensidade e frequência, para não deixar o paciente acomodar. Ok? Mas se você está usando o convencional, ok? Você está usando o TENS modo convencional, e o paciente fala para você está aumentando. Pode ser o convencional, pode ser o acupuntura, qualquer um deles, tá, gente? Aumentou, o paciente, opa, tá bom aqui. Quando ele fala tá bom, parou. Não cometam o erro, tá, pessoal? Que vai acontecer do paciente acomodar. Por que ele acomodou? Porque ele saturou as fibras de curto calibre e as amielizadas. Então, houve o bloqueio, houve a liberação do GABA na substância gelatinosa, ele não está mais tendo a nocicepção. Não cometam o erro, gente, de chegar lá, o paciente vai falar para vocês, não estou sentindo mais nada, daí você vai e aumenta. Não, se você aumentar, você vai ultrapassar o limiar de dor dele. Você vai aumentar o limiar doloroso. Então, quando o paciente fala deu, é deu. Beleza? Então, gente, e aí, Tainara? Formigamento, né? Bem sutil, tá? O TENS convencional, ele é sutil mesmo, tá bom, gente? Então, essa é a ideia. Conseguiram entender? Então, o TENS convencional puramente para quadro agudo. Vamos ver como é que funciona agora o TENS modo acupuntura, tá? Que é o contrário. Beleza? Vamos lá, então. Ó. Já o modo acupuntura, pessoal, eu vou zerar agora aqui o aparelho. Ok, vamos zerar o canal. Ótimo. Vamos dar um stop aqui. Enquanto o TENS convencional ele é utilizado para casos de dores agudas, o TENS modo acupuntura, gente, a gente já vai usar em situações de dores crônicas, tá? E aí vocês vão notar que vai mudar os parâmetros. Agora aqui, a gente, o que caracteriza? Um TENS acupuntura, a largura de pulso alta e a frequência baixa. Não esqueçam disso, tá, pessoal? Antes tínhamos no convencional frequência alta e largura de pulso baixa. Agora vai inverter os papéis. Fato este, tá, pessoal, que no modo acupuntura, como a gente está trabalhando com a largura de pulso alta, pode acontecer um fenômeno chamado de colisão antidrômica ou o abalo motor. Principalmente se você der a sorte de pegar o ponto motor do músculo. Então, você vai notar que pode ter as chamadas fasciculações musculares. O eletrodo fica mexendo, principalmente se você pegar um ponto motor. Nas próximas aulas, eu vou ver se eu consigo um eletrodo menor, a gente vai tentar colocar nos meios superiores. Tá? E na corrente russa, na corrente phase, vocês vão ver muita contração muscular. E por enquanto a gente está trabalhando só as correntes analgésicas. Nas próximas aulas a gente vai começar a ver o que é as excitomotoras. Então vamos lá. O TENS modo acupuntura, pessoal, vejam, frequência abaixo de 10 Hz. Então, Edivaldo, olha só. Está ali, ó, frequência, que é simbolizado pelo R, e a largura de pulso, que é simbolizado pela letra T maiúscula. Então, o que você vai ter que fazer? Ó? Você vai ter que volta aqui no back, vai até ali, ó, na frequência. Isso. Então, veja, TENS modo acupuntura, a frequência, a literatura mostra que temos que trabalhar com frequências abaixo de 10 Hz. Então, você vai... Isso. Capricha aí, diminui essa frequência. Vai lá. Vamos ver aqui. Ó,
abaixo de 10 Hz. Então já temos ali, ó, 9, 8, 7, 6, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Vejam que esse aparelho, ele trabalha, o mínimo de frequência que ele trabalha é 1 Hz. 1 Hz. Tá certo, professor Godinho? Tá, porque se a literatura fala que você com tens convencional, você tem que trabalhar abaixo de 10 Hz, tá correto, tá ok? Mas você pode estar querendo, vamos supor, professor, se eu colocar, se eu quiser colocar aqui, ó, 5, pode ser? Pode. Qualquer frequência que seja abaixo de 10 Hz, você está trabalhando o TENS modo convencional, acupuntura, perdão. Por outro lado, gente, já a largura de pulso, veja, de 180 a 250. Então, vai lá, Edivaldo, vai ali para a largura de pulso, aumenta agora, você tem que trabalhar uma largura de pulso que varia de 180 a 250 microsegundos. 180, ó. 250. Pode ser 200? Pode ser 200. Então vejam, pessoal, ó, o Edivaldo programou aqui para o TENS modo acupuntura. Frequência 5 Hz e largura de pulso 200 microsegundos. Tá certo? Tá certo. O que vai acontecer? Tainara, a nossa paciente agora. Antes você estava sentindo sutileza. Pode ser que agora você sinta umas agulhadinhas. Isso é o que caracteriza o modo acupuntura, tá, gente? Por isso o nome é acupuntura. Você vai ver que ele pode até te dar uma certa contração muscular. Vamos ver como é que funciona? Então, mesma coisa, tá, gente? Start. Veja que agora eu não mexi no tempo, mas não tem problema. E vai aumentando e perguntando a sensação para o paciente. Qualquer coisa você avisa o paciente que está nela. E aí? Nada? Vai lá, então. Nada? Talvez, sabe, gente, o que é como eu falei para vocês, esses eletrodos aqui são muito grandes, tá? Isso não influencia, óbvio, mas se a gente tivesse trabalhando um eletrodo menor, poderia ter como ficaria mais localizado, a gente poderia estar vendo o que a gente pretende. Mas não está sentindo nada, absolutamente nada? Nada. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Estou aumentando. Agora estou entendendo bem mesmo. Posso aumentar mais um pouquinho? Estou vendo que o limiar dela é bem alto. Tá? Ó, já estamos em 100 microamperes aqui, 101. E aí, Tainá? Tranquilo? Ó, chegamos ao máximo, 120 microamperes. Mas me diz uma coisa, em comparação ao convencional, é um pouquinho diferente ou para você tá a mesma coisa? Tá a mesma coisa, tá? Então é como eu falei, gente, pode ser em virtude dos eletrodos, ok? Mas estamos fazendo certo ali. A questão o que ela teria que sentir? Ela teria que sentir uma sensação de agulhada, tá? Nada muito violento, mas você nota que às vezes pode até te dar o quê? Uma contração muscular, certo? Bom, gente, então olha só, entenderam? TENS convencional, largura de pulso baixa, frequência alta, dores agudas. TENS modo acupuntura, frequência baixa, largura de pulso alta, dores crônicas. Resta saber só os valores, tá? Tanto da frequência quanto da largura de pulso. Agora aqui eu gostaria de mostrar um detalhe para vocês, gente. Eu gostaria até que vocês chegassem até um pouquinho mais próximo aqui, ó. Vamos dar o stop. Tá? Vejam ali.
Estão vendo que a modalidade do TENS, ele está mostrando ali, ó, TENS Mode NML, normal, tá? Eu não habilitei o VIF. Vejam o que acontece se eu habilitar o VIF. Aqui está no modo Bust, eu já vou explicar para vocês. VIF. O que é o VIF, gente? O que significa? Vamos lá. O que significa a tecla VIF? A função VIF no texto. De Variação. Mas de quem? Quem que varia? E agora? Variação de intensidade e frequência. Tá? Qual é o objetivo do VIF, gente? É não deixar o paciente exatamente acomodar. Então, estão vendo? Ó, anteriormente tivemos de regular frequência, ajustar, melhor dizendo, e largura de pulso. Vocês notaram, gente, que no modo VIF, ele já não foi ali para os parâmetros automaticamente? Eu vou zerar novamente para mostrar para vocês. Ó, vou desligar o aparelho. Está desligadinho. Vou ligar. É que aqui não dá para ver muito bem, né? Não, claro. Conseguir ver na Isso. filmagem. Tá? Então, ó, TENS. Opa, passei demais. Então veja, gente, que ele já tem ali uns valores ali, ó, 0.550. Se eu mudar para o Bust, já mexeu, olha lá. Se eu mudar para o VIF, olha lá. O que vocês vão observar aqui? Quando eu der o Start, ele vai variar, por isso o nome VIF, ele vai variar a intensidade e a frequência. Vocês irão observar que vai chegar uma hora que a frequência vai diminuir e a largura de pulso vai aumentar. Daqui a pouco inverte. Diminui a largura de pulso, aumenta a frequência. Então ele fica constantemente. O VIF, gente, é semelhante ao que a gente está vendo lá na aula teórica da corrente interferencial, que é o sweep ou o swap. Lembra que eu falei lá para vocês do 1 para 5 para 1, 1 para 1, 6 para 6 e as ondas é a mesma coisa, para não deixar o paciente acomodar. Então, ó, Start, ok, olha lá, olha lá. Eu nem aumentei, mas veja, olha lá como já está variando a frequência e a largura de pulso. Tá? Eu nem aumentei, quer dizer, perdão, nem botei a intensidade ainda. Vou dar o Start. Ó, perdão, já foi posto o Start. Vamos aumentar a intensidade agora. Vamos lá, Tamara, né? Tainara. É perceptível quando aumenta. Aumenta um, diminui o outro. É a frequência e a largura de pulso, exatamente. E aí, Tainara? Ok. Tá, ó. Chegamos ao máximo. Gente, pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. Ok? Estamos aqui em modo didático. Tá? Não significa dizer que por causa que às vezes o paciente não está tendo muita sensibilidade, você vai chegar ali e vai sentar ali e botar ali a intensidade no máximo. Tá? Deixando claro, até porque isso vai lá pro canal. Então, o que acontece? Eu estou supondo, tá, pessoal? Não estou afirmando, eu estou supondo que em virtude do tamanho do eletrodo e os cabos ali, eles não estão bem, ele tem que ficar bem justinho. Pode ser isso, pode, tá? O certo era a gente, de repente, nas próximas aulas, pegar um outro eletrodo, um menor, e fazer o teste, tá bom? Então, gente, a ideia do VIF, o que vai acontecer?
Se você não habilitar o VIF, vamos supor que a Tainara está ali, está ok, e de repente ela vai chegar para o Edivaldo, que está tratando ela. O Edivaldo, eu não estou sentindo mais nada. Por que não está sentindo mais nada? Porque ela acomodou. Ok? Chegou, ela acomodou quem? Saturou as fibras puramente nociceptivas, que a gente acabou de ver ali no quadro. Deixa assim? Deixa. Não aumenta. Tá? Godinho, eu sempre vou habilitar o modo VIF? Resposta, não. Tá? Não. Porque vejam bem, o que eu falei para vocês? No modo acupuntura, ele não vai ter ali a colisão antidrômica, ele não vai começar a ter a fasciculação muscular? Vai. Não aconteceu ali na Tainá, mas é para acontecer. E vocês não concordam comigo se eu estou, por exemplo, com um quadro agudo, tá bem? Uma dor bem aguda. Se eu começar a ter contração muscular, não vai agudizar esse quadro? Vai agudizar, ok? Então, nessa situação, não habilita o VIF. Mas por que, Godinho? Porque vocês estão vendo ali, ó, no VIF, ele está oscilando. Uma hora ele é base convencional, num outro momento ele é acupuntura. Ele fica direto assim, tá? Então, quando que eu vou usar o VIF? Quando a resposta, quando o paciente já estiver estabilizando o quadro de dor aguda dele, ele ainda pode estar com uma dor aguda, quase por uma subaguda. Mas não é aquela dor insuportável. Aí é que tá. Porque se ele está com muita dor, eu sugiro não ativar o VIF, porque você pode reagudizar. Ok? Então vejam que ele vai ficar toda hora oscilando. E a ideia do VIF é justamente para o paciente não acomodar. Tudo bem, gente? Dúvidas? Lógico, tranquilo? Tá? Lógico que é aquilo que eu digo, isso aqui vocês teriam que agora estar mexendo, ajustando o aparelho, ok? Deixa eu agora mostrar a outra modalidade. Então, conseguiram ver bem ali, gente? Ó, ele vai ficar até o final da terapia oscilando. Ó, agora está baixando a frequência, está aumentando a largura de pulso. Ó, 400, 400, ó. Agora ao contrário, está baixando a largura de pulso e está aumentando a frequência. Beleza? Bom, este aqui, tá, pessoal, é com o VIF habilitado. Uma outra modo que a gente pode trabalhar é o chamado modo Bust. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Ok? É uma modalidade que algumas pessoas, algumas literaturas chamam como modo pulsado. Não está totalmente errado, ok? Não está totalmente errado, mas veja, o que caracteriza o modo Bust? Você tem que ter uma frequência portadora de 80 a 120 Hz, tá? E uma frequência de rajadas de 2 a 8. Essas frequências das rajadas, tá, pessoal, normalmente já vem fixa no aparelho, já vem automática. Então, olha só, se vocês observarem aqui, ó, temos ali a frequência normal, que vai ser a nossa frequência portadora, mas em algum momento ali no display, vocês estão vendo frequências das rajadas? Não. Por que vocês não estão vendo? Porque nesse aparelho aqui, ele já está vindo ajustado, já vem programado no próprio aparelho. A gente vai ter que ajustar o quê? Só a frequência portadora. Então veja, de 80 a 120, tá quanto ali, ó? 250. Então a gente... deixa eu ver aqui. Pessoal, esse aqui, ó, olha só, a frequência, ó, e olha que eu tenho um aparelho igual a esse aqui, mas eu quase não uso o Bust. Estão vendo, ó?
a frequência dele já está fixa, 250. Ele está pedindo para você mudar só quem? A largura de pulso, tá? Então, quanto que ele pede de largura de pulso? De 50 a 200 microsegundos. Então, ele começa, ó, com mínimo 50, ó, e você vai aumentar só a largura de pulso. Isso nesse aparelho, tá, gente? É que como eu comentei com vocês, tem muita diferença de um aparelho para outro. Então, olha só, ele não deixa a gente regular a frequência já está pré-estabelecida pelo próprio aparelho. E aí a dinâmica é a mesma, ok? Dar o start e aumentar a intensidade. Beleza, gente? Então, essa foi a aula, a prática de TENS, ok? Então, o que eu quero que vocês peguem dessa aula? Saber que o TENS modo convencional é utilizado para casos de dores agudas. O que caracteriza, então? Uma frequência alta, uma largura de pulso baixa. Resta saber os valores. Depois, o TENS modo acupuntura. No TENS modo acupuntura, você vai ter o contrário. Você vai ter a largura de pulso alta e a frequência baixa. Utilizado normalmente para situações subagudas a crônicas e, enquanto no modo convencional o paciente tem que ter ali a sensação de formigamento, no TENS acupuntura pode acontecer de ele vir a ter o quê? Algumas agulhadinhas. Tá? Vimos o modo VIF, que é a variação de intensidade e frequência. Vocês observaram que ele fica variando ali, uma hora aumenta a frequência, outra hora aumenta a largura de pulso, isso e vice-versa. É utilizado justamente para que o paciente não acomode durante a sessão. Beleza, gente? Alguma dúvida? Alguma certeza? Tranquilo? Tudo bem? Então, é isso, tá, gente? Então, quem gostou, curte, comente, deixa o seu joinha lá no nosso canal, ok? Agradeço aqui aos meus excelentíssimos alunos, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu gostaria de ser melhor, tá? Mas a gente procurou fazer o melhor possível para vocês entenderem, tá bom? Beleza, valeu. Tranquilo, gente?